Bom dia, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre como vencer o mal. Mas antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, né? Siga-nos nas redes sociais, vá no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Queridos, vamos estar compartilhando assim a palavra de Deus e pensando com você como vencer o mal. E o texto para a mensagem de hoje encontra-se no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1. E nos diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra a nós revelada nesta manhã. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida de todas aquelas pessoas, não só da Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, mas de todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Que o Senhor abençoe esta palavra, que não fale eu ao teu povo, mas o teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do teu servo que fala contigo. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, o mal existe. Esta é uma constatação de que temos quando amadurecemos diante das dificuldades da vida. Como assim? O próprio Deus, ele ficou alarmado ao notar tanta maldade no mundo. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 7, vai dizer assim, ó: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E o versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Todas as pessoas, queridos, certamente já se perguntou por que o mal existe? Qual é a origem do mal? Você mesmo que nos ouve nessa manhã já se fez essa pergunta. E para nós entendermos sobre o mal, vamos fazer duas perguntas. A primeira, o que é o mal? A segunda, né? Como vencer o mal? Então preste atenção nessas duas perguntas. A primeira, o que é o mal? A segunda, como vencer o mal? Bem, Jó, ele foi um exemplo de vida de quem experimentou males e os venceu com a ajuda de Deus. Não é verdade? Todos conhecem a história de Jó. E diante de tantas dificuldades da sua história de vida,
Jó, ele perseverou no bem e recebeu as bênçãos de Deus. Passou por tudo aquilo que passou e ele entendeu que não importava o que ele estava passando, mas ele queria permanecer fazendo bem. E eu lhe pergunto, é possível viver sem conhecer o mal? Isso é só para você refletir. E juntamente com você, eu quero aprender, eu e você juntos queremos aprender com a vida de Jó e com o exemplo de Jó. Amém? Então, lembra da primeira pergunta? O que é o mal? Pois bem, o mal é a ausência de Deus no mundo em pecado. Pois a Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, diz lá a palavra de Deus em João, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra de Deus também diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Deus é a fonte de todo bem. Opa, se Deus é a fonte de todo bem, se há alguma coisa ruim, essa ruindade, essa maldade, ela não procede de Deus. Amém? Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, então eu e você, nós podemos concluir que a maldade é a falta de Deus. Não que não haja Deus, mas que a sua presença, a presença de Deus, ela é ignorada pelo pecador. E por ele ignorar a presença de Deus, ele acaba enveredando pelo caminho do mal. Quanto mais próximos de Deus as pessoas ficam, mais longe estão do mal. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe nós estamos ou nós ficamos do mal. Queridos, nós podemos definir 3 tipos de mal: mal natural, mal humano e mal espiritual. Vejamos estas 3 respostas no livro de Jó. Qual é o mal natural que poderá acontecer conosco? Diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, diz a palavra de Deus. Queridos, olha o entendimento de Jó. Jó entendeu no primeiro momento que tudo o que lhe aconteceu de mal era algo natural. Era natural acontecer aquilo. E por isso, quando a mulher de Jó orienta que ele amaldiçoe Deus, que ele deixe de ser íntegro na presença de Deus, ele respondeu à sua mulher que ela era louca, ela estava falando como uma louca. Além de tudo, Jó confiava na soberania de Deus acima de todo mal.
Jó acreditava que Deus poderia recompensá-lo por todo aquele mal que passava. Mas Jó não murmurou. E muitas vezes nós não passamos 1% do que Jó passou e já estamos criando problema, murmurando, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa nos outros, na igreja, no pastor, no chefe do trabalho, no professor da escola. Queridos, o mal natural são coisas normais da vida que nós precisamos entender, se conformar e também podemos lutar para superar o mal. Eu quero citar aqui para você alguns tipos de mal natural que são enfrentados pelos seres humanos. E são eles: a dor. A dor é um mal que nós enfrentamos. As enfermidades é um mal que nós enfrentamos. Os problemas climáticos que variam em cada lugar são um tipo de mal que nós enfrentamos. Queira você, que não, você vai enfrentar. E o segundo mal, também relatado aqui no livro de Jó, é o mal humano. Jó capítulo 4, versículo 8 vai dizer: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colherão. Presta atenção que a palavra de Deus, mais uma vez, usa aqui a figura agrária para ilustrar a grande verdade. Jó está dizendo que, segundo ele tem visto, que aqueles que lavram, né, a iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles também colhem. Então, cada um colhe o que plantou, não é verdade? A maldade do ser humano, meus queridos, revela que, além de estar sujeito a sofrer males, a maldade também é ativa e responsável por coisas ruins que acontecem. O mal, meus amados, humano, pode ser aprendido pela própria pessoa e ensinado pelas gerações futuras. Observe que o mal humano ele pode ser aprendido e ensinado pela pessoa. Infelizmente, muitos males que a humanidade sofre é consequência de suas próprias ações. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 a 23, que de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Incrível. Incrível mesmo. Então, tudo depende da pessoa escolher entre o bem e o mal. Eu sempre digo que a vida é feita de escolhas. E você tem o direito de escolher o bem ou o mal. Entende? E de acordo com aquilo que você escolhe, é aquilo que você vai colher. Se alguém olha algo com os olhos, logo a malícia toma conta do seu coração. Pois
Jesus declara em Mateus capítulo 6, versículo 22, que são os olhos do ser humano, os nossos olhos, a lâmpada do corpo. E ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Meus queridos, isso é muito profundo. Jó, ele reconheceu que ele estava cercado de maldade pelas pessoas ao seu redor. Em Jó capítulo 15, versículo 35, Jó declara: concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Jó estava cercado de pessoas maliciosas, pessoas ruins, e alguns tipos de mal humano, queridos, são, vamos lá, vou citar só alguns, que senão a gente vai passar o dia aqui citando mal humano. A violência, a malícia, os desejos malignos e toda forma de pecado são mal humanos. E o terceiro mal que eu quero destacar nesta manhã é o mal espiritual. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7, vai nos dizer: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Queridos, o mal, ele também tem a sua origem espiritual. Mais uma estratégia maligna, mais uma estratégia de Satanás, que é nos fazer ignorar a sua existência. Pasme você, mas tem gente que não acredita que Satanás existe. E eu quero dizer uma coisa para você: não ignore esse mal. Satanás existe. E não ache que ele está preso, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o texto de Jó diz que ele estava, olha, andando e rodeando a terra. E para vencer o mal, meus amados, é preciso saber que ele existe. É preciso ter convicção de que ele existe. Não pode ignorar isso. Sabemos, todos nós, que todo mal é personificado em Satanás, que é o nosso inimigo, que é o nosso opositor, que é o opositor do próprio Deus. E por isso, Satanás odeia o bem, Satanás odeia as pessoas amadas por Deus, Satanás odeia a família, Satanás odeia a igreja. Queridos, o livro de Jó, ele revela duas vezes, que Deus se reuniu com seus anjos e o diabo apareceu para se intrometer, meter o bedelho onde não era chamado. Não é verdade? Jó capítulo 1, versículo 6 vai dizer: e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Que coisa! Que sujeito abelhudo, intrometido. Jó capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: e vi no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu:
ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Olha que sujeito abelhudo, intrometido. Isso, querido, nos revela como Satanás, ele é persistente, afrontando o próprio Deus para perseguir os seus filhos, os seus servos. Meus amados, mas neste texto, nós percebemos que todo mal se rende diante do poder de Deus. Todo. É importante que todo cristão saiba que nós estamos em uma batalha espirituais com forças, contra forças invisíveis, contra inimigos invisíveis. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele vai nos dizer o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados, o diabo é a personificação do mal. O diabo tenta nos enganar para que nós pensemos que ele não existe. E a função dele é enganar. E eu quero citar aqui alguns tipos de mal espiritual, que são eles: o pecado, as perturbações espirituais, a possessão e a influência maligna. Mas nós não precisamos ter medo. O mal espiritual, diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, né? Mais precisamente no versículo 7, Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Observa que as pessoas só falam a segunda parte do versículo: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim, desde que você se submeta, se sujeite a Deus. Aceite o senhorio de Deus. Aceite a soberania de Deus. Que antes de resistir, Tiago está dizendo: sujeitai-vos a Deus, ou seja, dependa de Deus de tudo. E Ele, aí sim, você tem força para resistir ao diabo. Quando você se sujeita a Deus, quando você está de acordo com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, sendo obediência a Deus e aos seus ensinamentos e à sua palavra, aí você tem capacidade espiritual vinda de Deus para você resistir ao diabo. Então, o que é o mal? E eu digo para você que o mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus. E eu lhe pergunto: como vencer o mal? Eu quero dizer para você uma coisa curta e grossa. Somente Deus pode vencer o mal. O Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que tudo.
O amor de Deus é mais forte do que qualquer força do universo. Muito mais forte. Queridos, e o que me chama a atenção é que Jó sabia disso. Jó tinha convicção que o amor de Deus era maior do que qualquer mal. E por isso, Jó superou todo o mal que ele sofreu, confiando na bondade de Deus. Ao exemplo de Jó, nós, servos de Deus, povo de Deus espalhado na face da terra, nós devemos fazer três coisas que nós aprendemos com Jó. Primeiro, orar, desviar-se e buscar o bem. Orar, se desviar do mal e buscar o bem. Veja essas três respostas no livro de Jó. Orar. Queridos, Jó, capítulo 30, versículo 18 e 19, vai dizer que pela grande violência do meu mal, está desfigurado as minhas vestes. Mal que me cinge como a glória da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Queridos, a oração, ela é a maior arma contra o mal. É a oração. Não é bater boca, não é xingar, não é amaldiçoar, não é sair no tapa, não é ficar de malzinho, ficar bicudinho. Ora, bota o teu joelho no chão, bota a tua cara no pó, conversa com teu Deus, que lá do alto ele te ouvirá e responderá a tua oração, porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós nos prostramos para orar ao Senhor, ele inclina o seu ouvido para ouvir o nosso clamor. Portanto, meus amados, por isso que Jó tinha certeza que a oração, é a maior arma contra o mal. Diz a palavra de Deus que Jó sempre orava por sua família e por seus filhos. Diz lá em Jó capítulo 1, versículo 15, que sucedia, pois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. É um exemplo de pai, né, irmãos? Um exemplo de pais que diariamente oferecia sacrifício, orava pelos filhos, orava pela família. É um exemplo para todos nós. Foi em meio à maior dificuldade da vida de Jó que Jó exerceu o poder da oração, intercedendo também pelos seus amigos. Sabe quais são os amigos de Jó? Aqueles que foram lá e disseram, Jó, tu está em pecado, confessa logo o teu pecado e morre. E de Jó, versículo 10, 42, capítulo 42, versículo 10, que diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía, e que o diabo tirou, Deus deu em dobro. Queridos, então, através do poder da oração, Jó teve a sua história restaurada completamente. Porque Deus é quem escreve a nossa história. No capítulo 42, do versículo 12 a 17, vai nos dizer assim a palavra de Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas.
Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Queridos, preste atenção à recompensa da fidelidade de Jó a Deus. Tem uma família linda, abençoada, né? Longos dias sobre a face da terra. E o que é que Jesus nos ensinou a orar? Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 13, Jesus ora dizendo o seguinte, né? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Observe que Jesus ele nos ensina a orar pedindo para nos livrar do mal. E aí ele termina dizendo assim, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Para não deixar que sejamos surpreendidos pelo mal, livra-nos do mal. Queridos, assim como Jó, Jesus declara que a oração é a maior arma que nós temos para vencer a maldade. Enquanto nós oramos, nós somos revestidos de todo o bem que vem da parte de Deus. Enquanto nós oramos, nós buscamos proteção contra o mal. E se eu disser para você que tem crente que não gosta de orar? Que isso, pastor? Tem crente que não ora. Tem crente 6 horas. Você passa na porta dele. Ei, 6 horas por mim lá, viu? Além disso, meus amados, nós precisamos, primeiramente, vencer o mal que há dentro de cada um de nós. Que isso, pastor? Eu sou um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem tão consagrada, não tem mal dentro de mim. Nós precisamos vencer o mal que há dentro de cada um de nós. Nós precisamos reconhecer e confessar a Deus que vai nos libertar desse mal que está dentro de nós. Querido, a segunda coisa que nós precisamos fazer é nos desviarmos, né? Desviar-se. E disse Jó, no capítulo 28, no versículo 28, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Queridos, a história de Jó se resume ao dizer que ele se desviava do mal. O próprio Deus dá esse testemunho de Jó. Lá no capítulo 1, foi o texto que nós lemos para começar a mensagem, no versículo 1 vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Que testemunho tremendo! Pois bem, ao ponto do próprio Deus reconhecer e dizer para Satanás 2 vezes que Jó tinha a qualidade de se desviar do mal.
E você acha que Satanás ficou feliz com isso? Não, claro que não. Jó, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, Satanás fica furioso com uma coisa dessa quando vê uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que procura se desviar daquilo que é errado, que não dá margem para que alguém fale mal dele. E disse o Senhor Satanás, lá em Jó capítulo 2, versículo 3, Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda tem a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sua causa. Queridos, presta atenção. No mundo existe tantos males que nós não podemos evitar. Mas nós devemos fugir do mal enquanto nós pudermos. Porque se nós não fugirmos, nós vamos acabar atolados nesse mal. Nós precisamos aprender a fugir do mal. Por isso nós devemos fugir. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim, olha, e abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, não praticando nenhum mal. Infelizmente, o que eu vou dizer aqui é uma realidade. Muitas pessoas se sentem atraídas por coisas que são enganosas e no fim termina muito, mas muito mal mesmo. Muito mal. Salomão escreve em Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, dizendo que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E só existem dois caminhos, amados. O caminho da morte e o caminho da vida, que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A melhor forma que nós temos de nos desviarmos do mal é buscar a direção de Deus para as nossas vidas, que é a fonte de todo bem, que é a fonte de amor. Você crê nisso, amém? A outra coisa que nós precisamos é buscar o bem. Jó capítulo 34, versículo 4, declara que o que é direito, diz a palavra de Deus em Jó 34, 4, o que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Meus queridos, que palavra abençoadora. Presta atenção. Jó, ele tomou a decisão de buscar tudo que era bom para a sua vida. Pois lhe bastava tantos males que já tinha vivido. Acreditava que viria o tempo bom. Acreditava que Deus é que faria cessar todo o mal. Jó acreditava dessa forma. Queridos, o bem e o mal podem ser comparados com o depósito que temos em nossas vidas. Como assim, pastor? Comparar o bem e o mal como um depósito que nós temos em nossas vidas? É isso aí que você ouviu. Se nós juntamos coisas boas ou coisas ruins,
será isso que nós vamos ter no nosso depósito. Você entende? Amém? Por isso, meus amados, nós precisamos semear o bem. Nós precisamos crer que no tempo certo nós vamos colher bênçãos sobre nossas vidas. Nós precisamos armazenar no depósito de nossas vidas coisas boas, o bem. E o que não presta é como você está dando aquela geral, né? Nas suas coisas, aquilo que não presta, fora. É mal, não presta, lixo. Mas presta atenção. Não compete a nós julgar as pessoas, e sim saber que somente Deus tem o poder de julgar o mal. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 25 a 30, olha o que Jesus nos ensina. Jesus vai dizer assim, ó: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Presta atenção, aqui está falando sobre a parábola do trigo e do joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E lhe disse Jesus: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E Jesus lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Palavra abençoadora, queridos. A nossa parte é sempre buscar o bem. A nossa parte é sempre deixar Deus vencer o mal. Porque somente Deus pode vencer o mal. E aí eu lhe pergunto, e como vencer o mal? Somente Deus pode vencer o mal. Eu quero dizer para você que é possível vencer o mal. Sim, é possível. Com certeza é possível vencer o mal. Jó capítulo 5, versículo 17 a 19, vai dizer que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere as suas mãos, ele fere e as suas mãos cura. De 6 angústia que te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Que coisa linda, né? A gente vê aqui nesse texto que Jó, ele reconheceu que todo o mal que viveu tinha um propósito de prosperar a sua vida. Para algo maior de Deus. Nós sabemos que o próprio Senhor nos restaura. Porque Jó, sabendo que o próprio Deus o restauraria completamente, ele creu. E ele se submeteu. Ele se manteve firme na presença de Deus diante de toda aquela situação. E como disse o salmista no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Olha, queridos, em tudo isso que nós aprendemos com Jó, nós tiramos uma lição de vida e nós aprendemos coisas boas da parte de Deus. Da parte de Deus só pode vir coisas boas, queridos. Saiba de uma coisa, saiba que o bem, né, o bom Deus, o Deus bondoso, o Deus de amor, que nos restaura,
Ele quer te restaurar de todo o mal que você está enfrentando neste mundo. Ele quer te restaurar completamente, assim como fez com Jó, assim como fez com os teus servos. Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3 vai dizer: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha que promessa do profeta Oséias, da parte de Deus. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amados, seja o mal natural, seja o mal humano, seja o mal espiritual, seja que tipo de mal for, eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos aprender a cada dia, orar sem cessar, pedindo que o Senhor nos livre do mal. Além de nos desviarmos para sempre de tudo que for ruim, nós precisamos buscar o bem a cada dia. O mal é a ausência de Deus, e somente Deus pode vencer o mal. E aí é preciso que estejamos bem próximos de Deus, bem ligado a Deus, bem íntimo com Deus, para que o mal seja dissipado de uma vez por todas de nossas vidas. Você crê nisso, amém? Eu quero orar por você nesta manhã, né? E agradecer aqui, ler o nome das pessoas que estão nos acompanhando aqui, irmã Flaviana, irmão Ailton e família, está dizendo assim: bom dia, pastor, graça e paz, Deus abençoe o seu dia e de sua família. Irmã Flávia, bom dia, pastor, bom dia a todos os irmãos e a paz do Senhor. A irmã Maria Cecília Rafael Silva, bom dia, pastor, e a todos os irmãos. A Flaviana está dizendo aqui: bom dia, paz, bom dia. Flaviana de novo repetindo. Ela está dizendo aqui que é verdade. Não cabe a nós o julgamento, somente a Deus. Amém. A Flaviana está dando amém aqui. Então, para todos vocês, tenham um bom dia na presença de Deus. E eu vou orar por você agora, nesta manhã, pedindo a Deus as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, ok? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus é céu soberano, em cuja presença eu me coloco diante de Ti, ó Deus, para suplicar ao Senhor as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos que têm nos acompanhado nas nossas lives, na nossa escola bíblica dominical, no culto da noite. Abençoa, ó Deus, o irmão Ailton, a irmã Flaviana e toda a sua família. Abençoa, Deus, a irmã Flávia Tavares e família, a irmã Maria Cecília e família, meu Pai, e a todos, ó Deus, da Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, todos aqueles que ainda vão acessar essa live, todos aqueles que ainda vão, ó Deus, assistir, ó Pai, essa mensagem, que eles possam, se eles forem abençoados, se sentirem que foram abençoados com essa palavra, que eles possam compartilhar essa palavra em suas redes sociais, em seus contatos, para que outras pessoas venham a ser abençoadas com esta palavra. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesse dia, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa escola bíblica dominical, e que à noite, Senhor, ó Deus, tenhamos uma boa palavra que vá de encontro à necessidade dos nossos irmãos. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados, minhas amadas, e até a noite, às 19h30, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz.